Não passe de hoje. Deus tem um aviso para você. Você está ouvindo? Sinta isso como se alguém colocasse a mão no seu ombro e dissesse: não adie mais. Você já sentiu um aperto no peito que não sai, uma sensação de que algo precisa mudar agora, mas você não sabe por onde começar? E se eu te dissesse que hoje pode ser o ponto de virada que você tanto esperou? E se eu te dissesse que existe uma voz suave e firme que te chama exatamente neste momento? Você já acordou e pensou: será que vale a pena tentar de novo? Você já sentiu vergonha por ter falhado, medo de seguir e cansaço de carregar tudo sozinho? Você já prometeu mudar amanhã, na próxima semana, no próximo mês, e o amanhã nunca chegou? Por que adiamos o que o coração pede? O que nos impede de dizer sim para a vida que Deus planejou para nós? Respire. Eu quero conversar com você como um amigo que senta ao seu lado e não tem pressa. Não é sermão, não é teoria, é um convite. Um convite para olhar para dentro, com coragem, e ouvir o que Deus quer te dizer hoje. Porque há coisas que só mudam quando a gente decide que não vai mais passar de hoje. Você já sentiu que carrega um peso que não te pertence? Talvez culpa, talvez um arrependimento que persegue seus passos, talvez dúvidas que parecem maiores que a sua fé. E se eu te dissesse que há perdão esperando por você? E se eu te dissesse que o amor de Deus alcança justamente onde você se sente menor, cansado, quebrado? Não é histórico de vida que determina, é a decisão de abrir o coração agora. Talvez você pense: mas eu errei demais. E se eu te dissesse que Deus não está surpreso com os seus erros? E se eu te dissesse que Ele olha para você com olhos de misericórdia, não de acusação? Há uma promessa antiga que diz: venham como vocês são. Não espere estar pronto, não espere ser perfeito, venha. Traga suas mãos vazias, sua história marcada, sua insegurança e entregue. Você já experimentou falar com Deus sem enfeites, sem palavras bonitas, só dizer o que sente? Experimente agora. Fale com sinceridade. Diga: eu preciso. Diga: ajuda-me. Diga: não sei como continuar. Você já sentiu o desânimo tentando roubar sua esperança? Já pensou que talvez tudo está perdido, que ninguém mais pode entender a sua dor? E se eu te dissesse que a mesma força que criou o universo pode e quer agir na sua vida? Não é uma promessa vaga, é pessoal. Deus conhece o seu nome, suas noites em claro, suas lágrimas que ninguém viu. Ele conhece o lugar onde você se esconde. E é nesse lugar que Ele começa a sarar. Não quero que você pense que estou oferecendo consolo barato. Eu sei o que é cair e levantar, sentir o chão faltar e perder o rumo. Eu também sei o que é encontrar a mão que puxa. Talvez alguém lhe magoou profundamente. Talvez você carregue feridas que impedem de confiar. Mas deixe-me dizer, feridas podem cicatrizar. Confiança pode nascer de novo. E a fé, mesmo pequena, pode mover sua vida. Você já teve vontade de desistir justamente quando estava por um passo de alcançar algo importante? Quantas promessas internas você colocou no armário porque o medo falou mais alto? E se eu te dissesse que aquele passo que você se recusa a dar hoje pode ser o passo que abre portas que você nem imagina? E se eu te dissesse que o amanhã só muda se o hoje for diferente? Olhe para trás apenas para aprender, não para se condenar. Cada erro foi um professor, cada queda um ensinamento. Você não é sua pior decisão. Você é a soma de tudo que resistiu e levantou. E eu quero que você sinta isso agora, a propósito na sua história, mesmo nas partes que doem. Há um alinhamento divino trabalhando silenciosamente, costurando as peças que parecem perdidas. Você já sentiu que orar não surte efeito porque não sabe as palavras certas? Ou que sua fé é pequena demais para pedir grandes coisas? Saiba que oração não precisa ser sessão de palavras bonitas. Oração é conversa, é abrir o coração.
E se eu te dissesse que Deus se comove mais com o seu sincero "não sei" do que com discursos cheios de palavras ensaiadas? Fale com Ele do jeito que você é. Deus entende o teu silêncio, Ele entende o teu grito, Ele entende seu cansaço. Você já sentiu que precisa de um sinal, de um milagre, de uma resposta clara? E se eu te dissesse que muitos sinais começam como pequenas mudanças de atitude? Um perdão dado, um passo de humildade, uma decisão de abandonar o que te prende. Deus age por caminhos que às vezes não esperamos. O milagre pode começar com uma conversa sincera, com um ato de coragem, com a entrega do seu medo. E quando você menos espera, portas se abrem. Não se esqueça, há uma promessa que atravessa gerações. Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece contrário, Ele permanece. Mesmo quando as circunstâncias não colaboram, a fidelidade dele não falha. Você já sentiu essa fidelidade em um momento inesperado? Uma resposta sútil, um alívio que veio como brisa depois de uma tempestade? Isso é Deus lembrando que Ele está no controle. E se eu te dissesse que Ele quer te dar mais do que você imagina, se você permitir? Imagine por um instante que o que você mais deseja está do outro lado da sua decisão. Que tal tentar? Que tal não deixar que a incerteza te paralise? Você não precisa ter tudo organizado, não precisa ter plano perfeito. Precisa de coragem para começar. Faça pequenas coisas com fé. Diga não ao que te afasta de Deus. Diga sim ao que nutre o seu espírito. Recolha seus pensamentos para falar com quem te criou. Eu sei que ouvir tudo isso pode parecer simples demais diante de tanta dor. Mas é no simples que Deus muitas vezes trabalha. Ele transforma pedaços de voluntariedade em vida inteira restaurada. Você já percebeu como um gesto de gentileza pode mudar o dia de alguém? Assim também acontece com a fé. Um gesto sincero, um sim, tomado no silêncio, pode reorientar destinos. Você já sentiu solidão no meio de multidões? Já sorriu por fora e chorou por dentro? Deus não quer que você viva assim. Ele quer ser seu refúgio. E se eu te dissesse que você pode convidar Ele para dentro do seu dia a dia, nas pequenas decisões, nas conversas, nos momentos de fragilidade? Não precisa esperar encontro, culto ou ocasião especial. Traga Deus agora, onde você está, do jeito que você é. Talvez alguém precise ouvir isto com você. Talvez você esteja pronto para ser luz para outra pessoa. Não subestime o poder de um testemunho simples. Contar o que Deus fez por você pode acender a fé em alguém. Já pensou como a sua história pode ser o sopro de esperança que falta na vida de outra pessoa? Não guarde só para si. Compartilhe o que o Senhor tem feito no seu caminho. Você já se perguntou como seria se você entregasse o controle? E se eu te dissesse que entregar o controle não é perder poder, é ganhar paz? Quando você dá a Deus aquilo que te tira o sono, algo dentro de você se acalma. A ansiedade perde força, a mente descansa. E aí surge espaço para a esperança florescer novamente. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Vamos falar de perdão. Perdoar não é esquecer, é libertar-se da prisão do passado. Você já sentiu como o perdão pesa? Como carregar mágoa consome energia? E se eu te dissesse que perdoar é para você antes de tudo? Não significa aprovar o erro, mas soltar a corrente que te prende. Deus te chama à liberdade. E quando você escolhe perdoar, você abre mão do peso que te impede de avançar. E as promessas? Muitas vezes pensamos que promessa de Deus é algo distante, reservado para poucos. Mas a Bíblia está cheia de promessas que falam de restauração, provisão, cura e paz. Pode ser que você não veja tudo hoje, mas a promessa começa a se cumprir quando você decide crer e agir. Você já sentiu a alegria de ver uma promessa pequena se cumprindo? Multiplica-se a fé. Não se deixe enganar pelo silêncio das circunstâncias. O silêncio de Deus nunca é ausência,
Muitas vezes é preparação. Há temporadas de espera que moldam o caráter e fortalecem o coração. Você já percebeu que os tempos difíceis nos ensinam algo que o conforto nunca ensinará? A espera pode ser fértil se você permitir que ela te molde em fé, paciência e confiança. Você já perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez a resposta seja simples: ame. Ame a si mesmo com misericórdia. Ame o próximo com compaixão. Ame com ação. O amor quebra correntes, restaura relacionamentos, cura feridas. E o amor de Deus age em você para que você possa amar. Não precisa provar nada para ninguém. Viva pelo amor que te foi dado. Não deixe que o medo de falhar impeça a sua fé de crescer. A fé não é ausência de medo, é agir apesar do medo. E se eu te dissesse que cada passo de fé, mesmo pequeno, cria um rastro de milagres futuros? Passos simples, uma oração sincera, um pedido de perdão, uma atitude que reflita o que você quer viver. Faça o que estiver ao seu alcance e confie o resto. Você já sentiu que precisa de direção, mas está cansado de conselhos vazios? Busque a direção do alto. Às vezes a resposta vem como clareza súbita, às vezes como um leve empurrão que te faz escolher o caminho certo. Não desanime. Pergunte, ouça e obedeça ao que o Senhor colocar no seu coração. Obediência gera abertura. Obediência gera movimento. Agora, uma palavra sobre esperança. Esperança não é evitar a realidade. Esperança é acreditar que a realidade pode ser transformada por Deus. E se eu te dissesse que a esperança que você permite hoje será a força que te sustenta amanhã? Alimenta a esperança com oração, com leitura da palavra, com atos de fé. Não deixe que notícias, circunstâncias ou opiniões te roubem essa chama. Cuidado com a voz que diz que não adianta. Ela não veio de Deus. Você já se perguntou como é ser realmente livre? Liberdade começa quando você se sujeita a quem te ama de verdade. Parece contraintuitivo falar de sujeição como liberdade, mas quando entregamos nossas amarras àquele que sabe o caminho, sentimos a leveza que só Ele pode dar. Experimente essa entrega, mesmo que tenha medo. Dê esse passo pequeno e veja o peso diminuir. Talvez você precise de uma palavra de conforto. Tudo vai ficar bem? Eu não prometo que tudo será fácil, mas prometo que você não caminhará sozinho. Deus caminha com você e onde Ele está a propósito. Sua dor tem significado, suas lágrimas são vistas, seu choro tem destino. A presença de Deus transforma a jornada, mesmo que os dias sejam difíceis. Você já pensou como as orações pequenas, repetidas com sinceridade, transformam quem ora? Não é a eloquência, é a persistência. Continue orando, continue buscando. Faça do diálogo com Deus uma prática, não um evento. Você verá que a intimidade com Ele muda sua visão, sua força e sua coragem. E quando você encontra Deus no cotidiano, a vida ganha novo sentido. E se eu te dissesse para não adiar mais, não deixe para amanhã o que Deus colocou no seu coração hoje. Não passe de hoje com a promessa engavetada. Tome uma atitude que demonstre sua fé. Pode ser perdoar alguém, pedir ajuda, buscar apoio, dar o primeiro passo em direção a um sonho, abrir o coração em oração. Pequenos atos de fé hoje podem construir um novo amanhã. Você já se questionou se merece receber bênçãos? Aqui está a verdade. A graça não é merecimento, é dom. Você não precisa merecer para receber. Aceite o dom com humildade. Permita que Deus toque o que está ferido, que cure o que foi quebrado, que restaure lugares de perda. Abra sua mão e receba o que Ele quer te dar. Não perca a chance de sentir essa presença agora. Feche os olhos por um instante e escute seu coração. O que Ele pede? O que você quer mudar? Fale com Deus de forma humilde e direta. Diga: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu entrego a Ti. Guia-me,
cura-me, usa-me. Peça com fé, não com dúvida, e depois levante-se e viva conforme o chamado. Você já imaginou como sua vida seria diferente se hoje você dissesse sim? Quantas portas poderiam se abrir? Quantas relações poderiam ser restauradas? Quantas dores poderiam começar a sarar? Não subestime o poder de hoje. O presente é o campo onde se planta o futuro. Plante fé, plante esperança, plante ações que reflitam o que você deseja ver florescer. Permita-se ser tocado por essa palavra. Não como algo distante, mas como algo que cai sobre você agora, aqui, neste exato momento. Não deixe que a familiaridade do cotidiano apague a urgência do chamado. Faça do hoje um marco. Tome uma decisão concreta. Faça algo pequeno, mas com fé, e observe o que Deus fará. Eu quero orar com você agora, em silêncio e com coragem. Não precisa repetir palavras prontas. Fale com o seu linguajar. Diga o que pesa, diga o que deseja, peça libertação, peça coragem, peça perdão. E quando terminar, levante-se com a certeza de que algo novo começou a acontecer dentro de você. Hoje não é um dia comum. Hoje pode ser o dia em que você responde ao chamado. Hoje pode ser o dia em que você deixa para trás aquilo que te prende. Hoje pode ser o dia em que você permite que Deus faça o impossível na sua vida. E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é de um passo de fé? Não precisa entender tudo agora. Não precisa ter todas as respostas. Basta dar um passo. Beba dessa promessa. Deus está com você. Feche os olhos um instante. Faça uma oração simples. Fale com sinceridade. Peça força. Peça cura, peça direção, peça movimento e depois levante-se e faça o que for necessário para seguir o que Ele colocar no seu coração. Hoje, não passe de hoje. Receba esta palavra como um abraço, como um empurrão suave, como um sopro de esperança. Que assim seja. Receba agora. Você já percebeu como a vida tem momentos em que tudo parece ficar em silêncio? Como se o céu estivesse fechado, como se nenhuma oração fosse respondida. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um tempo em que você olha ao redor e não vê saída, não vê resposta, não vê movimento. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha? E se eu te dissesse que o silêncio não é abandono, mas preparação? Você já sentiu que está sendo preparado para algo maior, mesmo que não entenda? É como a semente debaixo da terra, invisível aos olhos, mas viva. A semente precisa desse tempo oculto para criar raízes, para se fortalecer, para estar pronta para romper a terra. Talvez você esteja nesse tempo agora. Um tempo escondido, um tempo em que nada parece mudar, mas dentro de você algo está sendo gerado. E se eu te dissesse que esse tempo de espera é o que vai te sustentar quando a promessa chegar? Que os dias de lágrimas, de dúvidas e até de quedas fazem parte da construção da sua força? Não é castigo, é preparação. Porque Deus não constrói nada pequeno em você. Ele planta sonhos grandes, propósitos profundos, e para isso, a base precisa ser firme. Quantas vezes você já pensou em desistir no meio do caminho? Quantas vezes acreditou que não era capaz, que talvez não era digno? E se eu te dissesse que cada vez que você resistiu, mesmo cansado, você escreveu uma linha da sua vitória? Porque a vitória não começa no fim, ela começa em cada passo que você dá sem desistir. Você já percebeu como as lutas moldam quem somos? Como as feridas nos tornam mais sensíveis à dor dos outros, mais capazes de compreender, mais prontos para amar? Talvez você não entenda agora, mas aquilo que te feriu pode ser o que vai capacitar você a curar outras pessoas. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. E se eu te dissesse que hoje pode ser o início de uma nova história? Não amanhã, não quando você sentir que está preparado, mas hoje. O que te impede? Medo? Vergonha? Insegurança?
Tudo isso pode ser colocado diante de Deus agora. Você já experimentou entregar de verdade? Não só com palavras, mas com o coração. Porque quando você entrega, Ele cuida. Quando você solta, Ele segura. Quando você confia, Ele transforma. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não tenho fé suficiente. E se eu te dissesse que não precisa ser grande? Jesus disse que basta fé do tamanho de um grão de mostarda. Algo tão pequeno que cabe na ponta do dedo. É essa fé mínima que move montanhas. Então não espere sentir que tem muito. Dê a Deus o pouco que você tem, Ele faz o resto. Você já sentiu que ninguém te entende? Que por mais que você explique, as pessoas não conseguem ver a profundidade da sua dor? Mas há alguém que entende sem que você precise falar. Deus lê o que você não consegue colocar em palavras. Ele enxerga suas lágrimas como orações silenciosas. Ele entende seu cansaço como pedido de ajuda. E se eu te dissesse que Ele está ouvindo agora? E se eu te dissesse que o que você considera um fim pode ser, na verdade, um começo? Quantas vezes fechamos ciclos com dor, achando que tudo acabou, sem perceber que Deus está abrindo outro capítulo? Você já percebeu que muitas vezes o que você perdeu abriu espaço para o que realmente precisava chegar? Nem sempre entendemos no momento, mas com o tempo vemos que havia propósito. Você já se perguntou por que carrega tanto peso? Culpa, ansiedade, medos, cobranças. Mas Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso não é uma metáfora, é um convite real. Você pode entregar o peso agora. Imagine colocando suas preocupações numa caixa e entregando nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer com elas. E se eu te dissesse que há promessas esperando por você? Promessas de paz, de provisão, de cura, de vida abundante. Talvez você tenha esquecido delas, talvez tenha deixado de acreditar. Mas Deus não esquece. O tempo não apaga o que Ele prometeu. Pode atrasar, pode parecer distante, mas o que Ele disse, Ele cumprirá. Você já imaginou como seria viver sem medo? Como seria acordar sabendo que não está sozinho, que há uma mão invisível guiando seus passos? Essa mão está disponível para você agora. Você só precisa confiar. E confiar é um ato de coragem. É escolher acreditar mesmo quando os olhos não veem. E se eu te dissesse que o que Deus tem para você é maior do que você imagina? Que seus sonhos ainda são pequenos diante dos planos dele? Talvez você tenha limitado sua visão, mas Deus não se limita. Ele sonha alto com você. Ele te chama para voar mais alto, para sair da zona de conforto, para experimentar coisas que você nunca imaginou. Você já se pegou pensando que não vai dar conta? Mas lembre-se, você não precisa dar conta sozinho. A força que vem de Deus é suficiente. Quando você é fraco, Ele é forte em você. Quando você não consegue, Ele capacita. Quando você pensa que acabou, Ele começa. E se eu te dissesse que esse é o segredo? Não confiar só na sua força, mas descansar na dele. Talvez você precise ouvir isso. Você não está esquecido. Você não é invisível. Você não é irrelevante. Aos olhos de Deus, você é único, especial, amado. Nada do que você fez pode apagar o amor dele por você. E se eu te dissesse que esse amor não é teórico, mas prático, real, presente? Ele se manifesta nos detalhes, nas pequenas coisas, no cuidado diário. Você já se perguntou se vale a pena continuar? Eu te digo, vale, porque há algo maior te esperando. Há uma história ainda sendo escrita, e o capítulo mais bonito ainda está por vir. Não pare agora, não desista, não entregue seus sonhos ao medo. Confie, continue e veja o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você está pronto para dar esse passo? Para dizer, Senhor, eu não vou deixar para amanhã, eu quero agora. Não importa se você sente que não está preparado. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. E se você está ouvindo isso, é porque Ele está te chamando.
Hoje pode ser o início, hoje pode ser o marco, hoje pode ser o dia em que você olha para trás e diz: foi ali que tudo começou a mudar. Não deixe para depois, não adie mais, porque Deus está falando com você agora. Você já percebeu como em alguns momentos da vida parece que tudo desmorona de uma vez só? É como se portas se fechassem, amizades se perdessem, recursos faltassem e você ficasse se perguntando: por que comigo? Por que agora? Mas e se eu te dissesse que muitas vezes Deus permite que certas coisas se fechem porque Ele está prestes a abrir outras muito maiores? E se eu te dissesse que para viver o novo é preciso soltar o velho? Talvez você esteja agarrado a algo que já não faz parte do que Deus quer para o seu futuro. Pode ser uma relação que te machuca, um hábito que te prende, uma forma de pensar que limita o que você pode ser. E se eu te dissesse que hoje é o dia de soltar isso, você já tentou segurar a areia nas mãos? Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. Assim também é com aquilo que não faz mais sentido na sua vida. É hora de abrir as mãos e confiar que Deus vai colocar algo muito melhor no lugar. Você já sentiu medo de perder, mesmo sabendo que o que você segurava te fazia mal? Isso é humano, faz parte de todos nós. Mas Deus te chama para confiar além do medo. Porque quando Ele pede para você soltar, não é para te deixar vazio, é para encher de algo novo. E se eu te dissesse que o vazio que você sente hoje é, na verdade, espaço sendo preparado para o milagre que virá? E se eu te dissesse que há pessoas sendo preparadas para entrar na sua vida? Pessoas que vão acrescentar, que vão te levantar, que vão caminhar ao seu lado com propósito? Talvez você tenha sofrido rejeição, traição ou abandono, mas isso não é o fim. É só a prova de que o que ficou para trás não fazia parte do futuro que Deus planejou para você. Você já notou que, às vezes, as respostas que você tanto espera vêm de formas inesperadas? Às vezes não é uma voz do céu, mas um conselho simples de alguém, uma palavra em um vídeo, uma passagem que toca seu coração. Não ignore essas pequenas respostas. Elas são sinais. Deus fala de muitas maneiras e Ele pode estar falando com você agora, neste exato momento. E se eu te dissesse que você não precisa carregar esse fardo sozinho? Quantas vezes você tentou resolver tudo por conta própria, se desgastou, se frustrou e ainda assim não conseguiu? A vida não foi feita para ser vivida sozinho. Deus quer caminhar com você e quando você se permite caminhar com Ele, tudo muda. Os problemas não desaparecem de repente, mas você descobre uma força que não sabia que tinha, uma paz que não pode ser explicada, uma esperança que se renova a cada manhã. Você já percebeu como mesmo nos dias mais escuros sempre há uma fagulha de luz? Pode ser pequena, quase imperceptível, mas está lá. E se eu te dissesse que essa fagulha é suficiente para acender uma chama dentro de você? Deus não precisa de muito para começar. Ele só precisa do seu sim. Talvez você esteja dizendo agora, mas eu não consigo acreditar. E se eu te dissesse que a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de acreditar mesmo com dúvida? Você não precisa ter certeza absoluta. Precisa apenas dar um passo. Um passo abre caminho para outro, e quando você percebe, já está em movimento. Você já se perguntou por que sente esse vazio dentro de você, mesmo tendo tentado preencher com tantas coisas? Trabalho, relacionamentos, distrações, prazeres momentâneos, e ainda assim falta algo. É porque nada disso pode ocupar o lugar que só Deus pode preencher. O vazio que você sente é a saudade dele. Você foi criado para viver em conexão com o Criador. E enquanto não se reconectar, nada será suficiente. E se eu te dissesse que essa saudade pode acabar hoje? Não amanhã, não depois. Hoje. Você pode, neste exato instante, dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero me conectar novamente. E Ele não vai te rejeitar. Ao contrário,
Ele vai correr ao seu encontro, como um pai que recebe o filho de volta. Não importa o quanto você tenha se afastado, o amor de Deus é maior do que qualquer distância. Você já se sentiu indigno do amor dele? Talvez você carregue culpa, erros, escolhas ruins. Mas e se eu te dissesse que a graça de Deus é exatamente para quem erra? A graça não é para os perfeitos, é para os imperfeitos. Não é para os que nunca caíram, mas para os que caíram e querem levantar. Você é alvo da graça. E não há nada que você possa fazer para merecer mais ou menos. A graça é dom, é presente, é dádiva. E se eu te dissesse que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias? Deus não olha para você e vê falhas. Ele olha e vê potencial. Ele olha e vê o que você pode se tornar. Ele olha e vê o coração que deseja ser melhor. E isso já é suficiente. Você já se perguntou como seria se, a partir de hoje, você escolhesse viver com propósito? Não apenas sobreviver, mas viver de verdade. Não apenas passar pelos dias, mas aproveitar cada momento como parte de um plano maior. Isso é possível. Quando você entende que sua vida tem valor, que sua existência tem um motivo, até as lutas ganham sentido. E se eu te dissesse que você já é mais forte do que imagina? Quantas coisas você já superou e nem percebeu? Quantas batalhas você já venceu que pareciam impossíveis? Você está aqui ouvindo esta mensagem e isso já prova que você resistiu. Isso já prova que você é mais forte do que pensava. Talvez você esteja cansado, e eu entendo, mas saiba que Deus é especialista em renovar forças. Ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Isso não é apenas poesia, é promessa, e promessa de Deus não falha. Você já pensou que talvez esteja no momento exato em que sua vida vai mudar de direção? Que este é o ponto de virada. Nada é por acaso. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. É porque Deus queria que essa palavra chegasse até você. E se eu te dissesse que Ele está dizendo, não passe de hoje, eu tenho algo para você agora. Isso não é apenas uma frase, é um chamado para entregar, confiar, acreditar, agir. Talvez tudo o que você precisa fazer é dizer em voz baixa: eu aceito, Senhor, eu confio, eu me entrego. Essas palavras simples podem mudar tudo, porque o que importa não é a eloquência, é a sinceridade. Deus se move quando encontra um coração sincero. Você já imaginou olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que sua decisão de hoje foi o que transformou toda a sua história? Isso pode acontecer. Está ao seu alcance. Basta decidir. Basta não deixar passar. Não passe de hoje. O que Deus tem para você é agora. Você já percebeu como a vida nos coloca diante de escolhas que parecem pequenas, mas que mudam tudo? Às vezes, é uma palavra que você decide falar ou calar, um perdão que você resolve dar ou guardar, um passo de fé que você escolhe dar ou adiar. Pequenas decisões, mas que podem abrir portas gigantescas. E se eu te dissesse que hoje você está exatamente nesse ponto? Que a escolha de confiar em Deus agora pode transformar todo o seu futuro? Quantas vezes você já disse, um dia eu vou mudar, um dia eu vou buscar mais, um dia eu vou viver diferente. Mas esse um dia nunca chega. Ele sempre fica no amanhã, sempre parece distante. E se eu te dissesse que esse um dia é hoje, que o amanhã que você espera começa com o hoje que você decide? Você já parou para pensar que o tempo é o bem mais precioso que temos? Tudo pode ser recuperado, dinheiro, oportunidades, até relacionamentos. Mas o tempo, não. O tempo que passa não volta mais. É por isso que Deus está te chamando agora. Ele não quer que você desperdice mais dias vivendo longe do propósito. Ele quer que cada minuto da sua vida tenha valor, que cada instante seja cheio de significado.
E se eu te dissesse que a vida abundante que Jesus prometeu não é apenas uma promessa distante, mas algo que pode começar a ser vivido agora? Essa abundância não é ausência de problemas, mas presença de propósito. É saber que mesmo em meio às lutas, você está no caminho certo, porque Deus caminha com você. Talvez você já tenha tentado sozinho e falhou. Talvez já tenha se levantado muitas vezes e caído de novo. Mas e se eu te dissesse que você não precisa mais lutar sozinho? Que existe uma mão estendida para você neste momento? Essa mão é de Deus. Ele não te julga, não te rejeita, não te acusa. Ele apenas estende a mão e diz: vem, eu cuido de você. Você já se sentiu cansado de tentar se encaixar em padrões que não são seus? De se comparar com os outros, de sentir que nunca é suficiente? E se eu te dissesse que Deus não te compara com ninguém? Ele não quer que você seja a cópia de outra pessoa. Ele te criou único, especial, com dons, talentos e uma missão que só você pode cumprir. E se eu te dissesse que você não precisa provar nada para merecer o amor de Deus? Você já é amado como é. Não existe nada que você possa fazer para aumentar ou diminuir esse amor. Ele simplesmente é. E quando você entende isso, a vida muda. O peso da cobrança cai, a ansiedade diminui, o coração encontra descanso. Você já notou como as pessoas buscam felicidade em tantas coisas, mas ainda assim continuam vazias? Talvez você mesmo já tenha buscado, mas a felicidade verdadeira não está em ter mais, e sim em ser mais, em ser quem você nasceu para ser, em viver conectado com quem te criou. Só assim, a felicidade deixa de ser um momento passageiro e se torna um estado de alma. E se eu te dissesse que você pode começar a viver essa felicidade agora? Não importa onde você está, como está ou o que fez. O que importa é a decisão que você toma neste momento. Talvez você ache que não é digno, mas quem disse que precisa ser digno? A graça de Deus não depende da sua dignidade, depende do amor dele. E esse amor já está sobre você. Você já se perguntou por que está ouvindo essa mensagem? Talvez você ache que foi por acaso, mas não existe acaso. Deus sabia que você precisava ouvir isso. Ele sabia que hoje seria o dia em que você entenderia que não pode deixar para amanhã. E se eu te dissesse que, se você responder a esse chamado agora, sua vida pode nunca mais ser a mesma, que este pode ser o marco do seu recomeço? Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu nunca te deixei, eu nunca desisti de você. Sinta isso. Deixe essa verdade penetrar fundo no seu coração. Você já se imaginou vivendo livre de tudo o que te prende? Livre das culpas, dos medos, das correntes do passado? Isso é possível, isso é real. Essa liberdade não é apenas um sonho, é uma promessa, e essa promessa é para você. E se eu te dissesse que você pode experimentar essa liberdade agora? Feche os olhos e entregue. Diga: Senhor, eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu entrego nas tuas mãos. Esse simples ato pode quebrar correntes que você carrega há anos. Talvez você precise se reconciliar com alguém, talvez precise se perdoar, talvez precise apenas descansar. Qualquer que seja a sua necessidade, Deus sabe. Ele já conhece o que vai no fundo do seu coração. Você já sentiu a paz de Deus invadir o seu ser? É uma paz que não pode ser explicada, só sentida. Ela vem quando você decide confiar, quando você abre mão do controle e deixa Deus guiar. Essa paz é real e está disponível para você agora. E se eu te dissesse que essa paz é o sinal de que você não está sozinho? O sinal de que Deus está com você, cuidando, protegendo, guiando. Não passe de hoje. Não adie mais o que seu coração já sabe que precisa fazer. O amanhã não nos pertence, o ontem já se foi. Mas o hoje é o presente que Deus nos dá. E é nesse presente que as mudanças acontecem.
Você já se imaginou daqui a 1 ano olhando para trás e agradecendo por ter tomado a decisão de hoje? Isso pode acontecer. E vai acontecer se você escolher. Agora é o momento. Feche seus olhos, respire fundo e entregue. Diga do seu jeito com suas palavras. Não precisa ser bonito, precisa ser sincero. Deus entende sua linguagem, entende seu silêncio, entende seu choro. E quando você abrir os olhos, saiba, algo mudou, porque quando um coração se entrega de verdade, Deus age. Ele transforma, ele renova, ele começa algo novo. Não é coincidência você estar aqui, é propósito, é chamado, é resposta. Então receba essa palavra. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está perdido. Deus está com você, Ele te chama hoje, Ele te fortalece hoje, Ele te levanta hoje. Não passe de hoje. Decida agora, viva agora, porque o que Deus tem para você não é para depois, é para já. Amém.